Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula sobre alimentos concentrados energéticos para bovino de corte e leite. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então, se você quer uma pecuária desenvolvida, se você quer ajudar esse canal a desenvolver a pecuária, então já curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Agora nós vamos falar sobre subprodutos do milho. Eu falei sobre o milho em grão, um alimento padrão, um alimento energético padrão para gado, para gado de corte e gado de leite, para suíno, para aves. Agora vamos falar sobre os subprodutos do milho. Sabia que o milho gera subprodutos? O primeiro deles é o farelo de glúten de milho 60. É o farelo que sobra após a extração do amido. Então, o processamento do grão de milho, o grão de milho, ele 70% do grão de milho é amido. E quando tira esse amido, fica basicamente o glúten. Então é o farelo que sobra após a extração do amido para fazer xarope, fabricação de xarope, de amido de milho, de açúcar. Então esse farelo aqui é obtido pela separação do glúten extraído do milho na forma de pó amarelo e consiste basicamente de glúten e frações fibrosas. Por isso tem um alto teor de proteína. Então o farelo de glúten de milho, ele não é um alimento energético concentrado. Ele não é um alimento energético, é um alimento proteico. Nesse caso, ele vai substituir o farelo de soja, ele vai substituir um alimento proteico e não o milho, que é um alimento energético. Então, como o próprio nome já diz, farelo de glúten de milho 60, ele tem em torno de 58 a 60% de proteína bruta, uma alta fração de proteína não degradada no rumen. Qual a vantagem de ter um alto teor de proteína não degradada no rumen? Que essa proteína passa intacta pelo rumen e vai ser absorvida lá no intestino delgado. Ok? Mas só lembrando que é importante fornecer uma boa quantidade de proteína degradável no rumen para maximizar a síntese de proteína microbiana no rumen. Então é importante ter um bom teor de proteína degradável no rumen para favorecer a produção de proteína microbiana, que é a proteína mais importante para o animal. Ok? Então, farelo de glúten de milho 60 é o farelo que sobra após a extração do amido. É um subproduto do processamento do grão de milho para a extração do amido. Ele consiste basicamente de glúten e frações fibrosas e vai ter em torno de 58 a 60% de proteína bruta, sendo, portanto, um alimento proteico que vai substituir, portanto, farelo de soja e outros alimentos proteicos. Só lembrando aqui que o milho tem em torno de 70% de amido, então, quando extrai esse amido, fica basicamente o germe e o glúten. Fica basicamente o glúten. Extraiu o amido do milho, fica basicamente a casca e o glúten. Mostrando mais uma vez o grão do milho. Mais uma vez o grão do milho. Então esse aqui é o farelo de glúten de milho 60. O glúten de milho, o farelo de glúten de milho, é um produto obtido após a remoção da maior parte do amido, do germe e das frações fibrosas pelo método de processamento úmido para a fabricação de amido, xarope de glicose, após esse tratamento enzimático do endosperma. Então aqui, os nomes comerciais dele. Apresenta alguns nomes comerciais como protenose ou glutenose 60. É um alimento rico em proteína bruta, vai ter em torno de 60% de proteína bruta. É um alimento pobre em fibra, vai ter em torno de 8,5% de FDN e pobre também em extrato etéreo. Então um alimento proteico, rico em energia, 84% de NDT, basicamente a mesma energia que o grão do milho, só que com mais proteína, porque tem mais glúten e o amido foi embora. 60% de proteína bruta, sendo, portanto, um alimento proteico. Então nós temos aqui esse farelo de glúten de milho 60, ele é conhecido como protenose ou como glutenose 60. São os nomes comerciais dele, ok? Você encontra aí onde tem indústrias que fazem esse processamento do milho para extração do amido, ok?
Aí, a depender do preço, é um alimento que pode substituir alimentos proteicos, como farelo de soja. Já o farelo de glúten de milho 21 é conhecido como refinazil ou promil, já é outro subproduto, é menos proteína lá, ó. É o subproduto que sobra do grão de milho após a extração da maior parte do amido, glúten e germe, pelo processo de moagem úmida e separação empregados na produção de amido e xarope de milho. Esse aqui já é o farelo de glúten de milho 21, né? Conhecido como refinazil ou promil. Então, é a parte da membrana externa do grão do milho que fica após a extração da maior parte do amido, do glúten e do germe pelo processo empregado na produção do amido e xarope por via úmida. Tá? Então, é conhecido como refinazil ou promil. Vai ter em torno de 21 a 23% de proteína bruta, então também um alimento proteico. Tá? Tem uma proteína de alta degradabilidade ruminal, diferente do farelo de glúten de milho 60, já tem um bom teor de proteína degradável no rumen e é uma excelente fonte de proteína e energia, não sendo muito palatável, uma excelente fonte tanto de proteína como energia, porém não é muito palatável. Então pode ser utilizado em proteinado, pode ser utilizado para fazer ração de confinamento, de semi-confinamento, como uma fonte proteica. Tá? É conhecido como refinazil promil, lá, ó. 78% da proteína é proteína degradável no rumen. Ó. Então a proteína, quando chega aqui no rumen, as bactérias vão utilizar essa proteína aqui para fazer a sua síntese de proteína microbiana. Então a proteína que é utilizada aqui no rumen, a gente chama de proteína degradável no rumen. A proteína que cai no rumen e é degradada pelas bactérias, nós chamamos de proteína degradável no rumen. O farelo de glúten de milho 21 tem um alto teor de proteína degradável no rumen. 78% da sua proteína é degradada no rumen. O restante passa aqui intacta pelo rumen, sem sofrer degradação, que a gente chama de proteína não degradada no rumen. E essa proteína que não é utilizada pelas bactérias do rumen, ela vai ser absorvida lá no intestino delgado. Tá? Então aqui, ó, 78% da proteína é a proteína degradada no rumen, que são servindo como suprimento de nitrogênio quase instantâneo para os micro-organismos do rumen. Então o farelo de glúten de milho 21 contém pouco amido em comparação com o milho, tá? Só tem 20% de amido. Por quê? Porque o amido foi todo tirado para extração, o amido foi todo extraído para a fabricação de xarope. Então tirou o amido praticamente todo, tá? E pelo fato de ter esse menor teor de amido, reduz muito o risco de acidose. Porque quem causa acidose é o amido, a rápida fermentação do amido no rumen. Né? O amido, ele é o quê? Ele é um carboidrato não estrutural. Então a bactéria pega e fermenta muito rápido esse amido e produz muitos ácidos. Quando fermenta esse amido rápido, produz uma quantidade de ácido alta e muito rápida. Essa alta quantidade de ácidos produzidos no rumen abaixa o pH e gera o que a gente chama de acidose ruminal. Então, já o farelo de glúten de milho 21, como foi extraído basicamente quase todo o amido, tem uma pequena quantidade de amido, vai reduzir muito o risco de acidose ruminal. Então esse fato favorece animais de alta produção de leite e, no caso de ração de bovinos confinados, que comem uma alta quantidade de concentrado, né? Então é uma vantagem utilizar o farelo de glúten de milho 21 para vacas leiteiras que comem 10, 15 kg de ração por dia, vacas de alta produção, e para bovinos de corte confinado que também comem uma alta quantidade de ração concentrada. Então vai ser uma vantagem utilizar o farelo de glúten de milho 21 porque ele reduz muito o risco de acidose se comparado com o milho inteiro. Tá? Também é um alimento proteico. O farelo de glúten de milho 21, apesar de vir do milho, mas ele é um alimento proteico porque tirou a energia e deixou só a proteína do milho. Tá? Então aqui é uma boa fonte de energia, contém em torno de 45% de FDN, ó, tem um bom teor de fibra, então também vai ajudar a reduzir a acidose por isso. Tá? Só que é uma fibra de rápida e alta digestibilidade, então é uma fibra de boa qualidade. E esse alto teor de fibra melhora o nível de fibra da dieta, né? E atua também no sentido de reduzir o risco de acidose. Já falei que a fibra é importante para estimular a mastigação, para estimular a salivação. Como é que funciona a fibra, pessoal? A fibra cai no rumen, um alimento rico em fibra.
A fibra cai no rumen e vai estimular o animal a fazer a ruminação. A ruminação é o quê? O animal volta o bolo fecal de novo para o bolo alimentar de novo para a boca, remastiga, reensaliva e engole de novo. Sempre que o animal remastiga o bolo alimentar, ele vai produzir saliva. A saliva do bovino, ele é rica em solução tampão. A saliva do boi, ele vai neutralizar os ácidos do rumen. Então, quanto mais fibra tiver o alimento, mais o animal vai ter que remastigar esse alimento. Remastigando esse alimento, ele vai reensalivar, ele vai produzir mais saliva. E essa saliva produzida vai neutralizar os ácidos ruminais. Então, por isso, quando eu forneço um alimento muito fino, com partícula muito fina, um milho moído, ele não vai estimular a mastigação, ele não vai estimular a ruminação, porque ele já está bem, ele já foi moído. Então, não estimula o animal voltar esse alimento para a boca para remastigar ele. O animal produz menos saliva e pode ter mais acidose. Tá? Já nesse caso aqui, um alimento rico em fibra, ele vai estimular o animal a mastigar mais, a produzir mais saliva, e assim, produzindo mais saliva, ele vai neutralizando os ácidos que causam acidose no rumen. Tá? Aqui, quanto que eu vou utilizar? Olha lá, farelo de glúten de milho 21 em bovinos. Sal proteinado, eu posso utilizar no máximo 10%. Então, no sal proteinado, eu posso colocar no máximo 10% de farelo de glúten de milho 21. Se for para bezerro, no máximo 15%. Em ração de creep feeding para bezerro, no máximo 15%. Tá? Se for para ração para novilha e vaca seca, no máximo 25%. Então, se for para uma ração de confinamento, sem confinamento, no máximo 25%. E se for numa ração total, no máximo 25% da ingestão de matéria seca diária. No máximo 25% da matéria seca total. Então, se eu quero fazer uma ração para bovino, eu vou utilizar no máximo 25% do concentrado. Numa ração, se eu quero fazer uma ração de creep feeding, no máximo 15%. Se eu quero fazer um sal proteinado, no máximo 10%. Em ração total, no máximo 25% do consumo de matéria seca total. Essa é a inclusão do farelo de glúten de milho 21. Aí você fala, mas pessoal, o milho você não falou quanto que eu posso incluir de milho. O milho não tem nenhuma restrição. O grão de milho inteiro não tem nenhuma restrição para bovino. A única restrição do milho em grão inteiro é você não fornecer ele só o milho moído fino, porque você pode causar acidose nos animais. Mas você fazendo uma ração balanceada, com bom teor de fibra, o milho inteiro não tem restrição. Tá? Farelo de glúten de milho 21 pode ser usado nesses teores aqui. Aqui seria o seu teor de proteína bruta, lá, 23% de proteína bruta, de 21 a 23% de proteína bruta, 80% de NDT, tem um bom teor de energia também, e 45% de FDN, um bom teor de fibra. Tudo isso vai auxiliar a reduzir os riscos de acidose ruminal. Ok? Então chegamos aqui ao final de mais uma parte da aula, falando sobre os subprodutos do milho. Falei sobre o farelo de glúten de milho 60 e o farelo de glúten de milho 21. Um é chamado de protenose, o outro é chamado de refinazil ou então promil. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante. Esse é meu e-mail de contato, moro em Xinguara, Pará. E a minha missão aqui, o meu objetivo desse canal é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Então você pode ajudar curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para que o maior número de pessoas tenha acesso a essa informação. Tá bom? Se você quiser receber de graça um e-book ou então a carta que todo produtor rural tem que ler, deixa seu e-mail aqui na descrição, deixa seu e-mail que eu mando para você. Carta aos produtores rurais, é uma carta que todo produtor tem que ler, e um e-book gratuito sobre intensificação de pastagens, tá bom? Deixa seu e-mail que eu mando para você o e-book e a carta do produtor rural. Um abraço, moçada, sucesso sempre. Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, como eu sempre falo também. Um abraço e sucesso sempre. Até a próxima. É uma sequência de aulas sobre alimentos, tá? Uma sequência de aulas sobre alimentos. Não saia daí que vai ter muito mais aulas aí sobre alimentos aí para bovinos. Um abraço.